Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Alice e eu vou estar explicando agora neste vídeo um pouquinho sobre as civilizações pré-colombianas, que foi o conteúdo que foi passado nas últimas quinzenas. Tá? Como o nome já diz, pré-colombiana são aquelas civilizações que já existiam no continente americano antes da chegada dos europeus, antes da chegada de Colombo, por isso pré-colombianas. As três principais culturas pré-colombianas, as mais conhecidas e que se estuda mais, é o Império Azteca, que se localiza aqui principalmente onde hoje é o México, a civilização Maia, que se localiza na América Central e na Península de Yucatán, também parte do México, e o Império Inca, que é na América do Sul. Então são esses três povos que a gente viu nas últimas 3 quinzenas. Alguns povos pré-colombianos, eles alcançaram um elevado grau de desenvolvimento, então eles tinham sociedades mais complexas. Alguns povos foram mais tribais, outros mais civilização. Tá? Então esses que a gente viu, eles são mais civilizações do que povos tribais. Todos esses três povos, eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses, assim como a gente já tinha visto isso no ano passado. E eles tinham uma sociedade bem organizada que vivia de uma forma hierárquica, com o imperador e em harmonia com a natureza. Vou falar um pouquinho agora sobre os maias. Então aqui tem a localização dos maias, onde eles ficavam, né, principalmente na península de Yucatán, que fica na parte mais sul do México, e também alguns países da América Central. Aqui é um outro mapa para vocês verem. Essas são as principais cidades. Na última quinzena, a gente falou um pouquinho sobre Chichén Itzá. Chichén Itzá é um sítio arqueológico muito conhecido, é patrimônio histórico-cultural da Unesco e tem várias pirâmides, várias representações da arquitetura maia em Chichén Itzá. Aqui tem um desenho que representa um pouco a civilização maia, as pirâmides que eles construíam. Eles eram governados por um estado teocrático. O que isso significa? Significa que eles misturavam a religião com a política. Normalmente a pessoa que estava ligada ao governo também estava ligada à religião. Nas cidades onde tinham essas belas construções, não morava todo mundo, moravam apenas as pessoas mais ricas, os nobres. E o restante vivia em cidades mais não tão urbanizadas, eram cidades mais parecidas com o campo do que com esses centros bonitos que duraram e existem até hoje. Eles se destacaram em várias áreas, a principal é a astronomia, eles eram excelentes astrônomos. Eles previram vários eclipses, eles observavam, eles tinham centros astronômicos e eles conseguiam prever fenômenos da natureza, para as próprias colheitas, para as plantações, desenvolveram vários calendários e também eram excelentes construtores de pirâmides e arquitetos. Então, a civilização maia ela demonstra um grande avanço arquitetônico. O que restou dos templos, enfim, mostra que eles eram excelentes arquitetos. Esse aqui é uma pedra do calendário maia, muito famosa, está no Museu de Antropologia do México, e nessa pedra tem várias previsões que eles fizeram do tempo, ela é bem estudada até hoje. Então aqui fala também que eles fizeram um calendário que estabelecia os 365 dias do ano, as horas, a semana de 7 dias, então já era bem avançado, inclusive mais avançado que muitos povos europeus naquele período. Além disso, os maias eles tinham uma escrita que era baseada em hieróglifos, parecida com a ideia dos egípcios. Era uma escrita bem difícil, que não foi totalmente decifrada até hoje, e ela está inscrita em vários templos, inscrita em vários papiros que ficaram,
Então, ela ainda é bastante estudada, essas estelas maias. Também tinham uma representação dos números. Eles foram o primeiro povo a ter um conceito de zero. Os demais povos ainda não tinham desenvolvido. Então, o zero era essa sementinha aqui de cacau. E para cada número eles tinham esse sistema aqui. O 1 era uma bolinha, 2, duas bolinhas. Quando chegavam 5 era um tracinho. Então 5 é um tracinho, 6 é o tracinho mais a bolinha e assim por diante. E o conceito de zero ele é muito importante para fazer alguns cálculos da matemática. Então, além da arquitetura, além da astronomia, eles também desenvolveram várias questões da matemática. Não chegaram a formar um império unificado, eles viviam em cidades-estado, diferentemente dos incas e dos astecas, que vão formar um grande império. Os maias, cada cidade-estado tinha um governo separado. Então, ele tem essa diferenciação em relação aos outros dois povos que a gente viu. Falando um pouquinho sobre os astecas. Aqui tem uma fonte, um desenho feito naquela época, no século XV, de Tenochtitlan. Tenochtitlan era a capital dos astecas. Ela era uma capital muito admirada. Quando os europeus aqui chegaram, eles se espantaram com a beleza de Tenochtitlan, porque ela era construída no meio de um lago, onde hoje é a cidade do México, mas antes era a capital do Império Azteca. Então, eles conseguiram desenvolver uma forma de construir essa capital em lagos. Para ter acesso ao centro da capital, eram pontezinhas, também se utilizavam barcos, e era uma capital muito linda, muito rica. Eles tinham muito ouro, pedras preciosas. Era uma capital muito desenvolvida para aquela época. Então, aqui fala de que ele era um povo guerreiro, isso a gente já tinha visto também. A guerra era muito importante para o Império Azteca, né? Aqui tem uma maquete de Tenochtitlan, mostrando um pouquinho como era. Era uma região pantanosa, então vejam, ela é cercada de água, né? Se chegava através dos barcos, se chegava através de pontes, e no centro ela tinha esses templos, essas construções. Tem um mapa localizando a civilização azteca, principalmente o México, onde hoje é o México. Ela pega uma parte aqui da América Central, mas muito pouco, ela fica mais localizada onde atualmente é o México. Tanto que o nome México vem da civilização azteca, porque os aztecas também eram conhecidos como mexicas, por isso o nome do país México. Aqui outra imagem de Tenochtitlan. Nessa aqui fica mais claro para vocês verem as tinampas. Tinampas eram essas pequenas ilhas artificiais, cada quadradinho desse, que eles utilizavam para plantar. Como eles viviam numa região de um lago pantanosa, não tem como plantar na água. Então eles mesmos criaram ilhas artificiais que boiavam e ali eles plantavam o que eles precisavam para sobreviver na capital. Além disso, dos 3 povos pré-colombianos, os astecas eram os mais sanguinários, eram os que mais faziam sacrifícios humanos. Então, eles tinham muitos rituais de sacrifício. Eles acreditavam que com esses sacrifícios, eles poderiam deixar os deuses mais calmos, mais felizes, e por isso que eles faziam esses rituais. Um dos principais rituais, o mais comum, era esse de, na altura de cima de um templo, um sacerdote arrancava o coração de uma vítima, normalmente um guerreiro capturado ou alguém que se oferecesse para o sacrifício, e arrancava o coração com a vítima ainda viva e depois segurava ele com a mão, né, e a vítima acabava morrendo e muitas vezes ela era jogada para baixo da escada do templo. Todo mundo assistia e era visto como uma forma de agradar os deuses, acalmar os deuses, com que eles não ficassem querendo se vingar dos humanos. Além disso, eles possuíam um rico artesanato, muitos objetos de ouro, como eu já tinha falado, prata, artigos com pinturas. Quando os europeus vão vir conquistar
o continente americano, eles vão acabar levando todas essas riquezas para a Espanha. Né? Quem conquista o Império Azteca são os espanhóis. Isso nós vamos ver mais adiante. E eles vão acabar levando tudo embora, assim, tudo que pertencia aos astecas. O império ele começa a ser destruído em 1519, quando vêm as invasões espanholas, e depois disso essa cidade praticamente desaparece. Eles constroem a cidade do México em cima da capital, então muitos desses templos estão ainda sendo escavados, estão ainda sendo descobertos, porque eles estão no centro da cidade do México, que é a capital do México hoje. Por fim, o último povo é o povo Inca. Esse é o mais próximo de nós. Os Incas é aqui na América do Sul, onde hoje fica o Peru, o Chile. Eles não possuíam uma forma de escrita diferente dos maias, mas eles tinham um excelente sistema contábil, que depois a gente vai ver algumas imagens. Também era um estado teocrático e eles faziam a mumificação. Aqui tem um exemplo de uma múmia inca. Algumas múmias incas já foram encontradas. Elas eram sepultadas com vários objetos, como vocês estão vendo aqui tem a lhama, eles também criavam as lhamas. Então, em homenagem às divindades, muitas vezes isso era feito também. Aqui o mapa localizando, né? A cidade de Cusco era o centro do Império Inca, hoje Quito, que é a capital do Peru, né? Machu Picchu é uma das cidades mais famosas do Império Pré-Colombiano. Ela é muito visitada até hoje. Aqui uma imagem de Machu Picchu. Vocês podem ver, ela fica bem no alto de uma montanha. Inclusive, de tantas visitas que ela recebeu, Machu Picchu hoje ela tem uma visitação controlada. Não pode ir muitas pessoas, é só às vezes, e tem horários para ir, para voltar, o tempo para ficar, porque ela estava se deteriorando de tanta gente que vai visitar Machu Picchu. Além disso, eles também eram excelentes agricultores. Como eles viviam em regiões montanhosas, os incas eles desenvolveram isso que a gente chama de terraços. Eram escadinhas e em cada escada eles faziam uma plantação. Então eles mesmo enchiam aqui de areia, pedras e terra e faziam várias plantações. Eles moldaram a montanha de forma que pudesse ser plantado para sobrevivência. Como a região era montanhosa e o Império Inca tinha muitas pessoas, eles tiveram que desenvolver isso. Principalmente o cultivo do milho e da batata. A batata, acredita-se que tenha surgido no Império Inca. Então eles plantavam inúmeros tipos de batata e depois é que ela foi descoberta pelos outros continentes, pelas outras regiões. Mas os primeiros a plantar e a produzir a batata foram os incas. Outra coisa muito interessante que os incas desenvolveram foram os quipôs. Os quipôs, eles também dá para encontrar, se procurarem na internet por quipu, é a mesma coisa. Eles eram como se fosse um sistema contábil, ele era cheio de nós, como vocês estão vendo aqui na imagem. Cada nozinho, cada dessas linhas significava alguma coisa. E a pessoa que cuidava, ela tinha que ter uma memória muito boa, porque dependendo da altura do nó, significava um número. Então, ele era usado para contar quantas pessoas tinham, quantos sacos de grãos tinha. Cada linha, cada nó tinha um sistema, cada um objetivo. Então, ele era muito complexo. Até hoje não se sabe exatamente como eles se organizavam, mas era o que eles utilizavam para se organizar, já que eles não tinham um sistema de escrita como as outras civilizações. A religião, como eu já tinha dito, eles faziam a mumificação também. E eles também eram politeístas. O principal deus era o deus Sol, ele era chamado Inti. E assim como os astecas, eles realizavam sacrifícios humanos e de animais. Porém, não com tanta frequência e tanto número como os astecas. Então, a religião deles não era tão sanguinária quanto o povo asteca. E é isso sobre os povos pré-colombianos. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês podem me perguntar. Queria fazer mais um geral para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essas civilizações, que são muito interessantes. Procurando na internet também, tem bastante videoaula, bastante informação sobre isso. Se vocês se interessarem, pesquisem que vale a pena. Um abraço!